Bom dia todos e todas, o meu nome é Fábio de Cristo e hoje eu vou falar para vocês sobre a psicologia do trânsito. Atrás aqui, em azul e vermelho, fica o prédio da Facisa, a Faculdade de Ciências da Saúde da região do Trairi, na cidade de Santa Cruz, aproximadamente 120 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E eu sou professor aqui nessa instituição há aproximadamente 3 anos. E vou conversar com vocês neste vídeo sobre psicologia do trânsito. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Camila, bom dia. Para mim é uma alegria ter essa oportunidade para conversar com seus alunos e abordar o tema da psicologia do trânsito. Nos próximos vídeos eu abordarei um pouco sobre o conceito, um pouco sobre os desafios e também sobre o mercado de trabalho. Um grande abraço e tudo de bom. A psicologia do trânsito é uma área da psicologia que estuda o comportamento humano e a sua relação com a mobilidade. Todos os processos psicológicos associados a isso, ao deslocamento de pessoas, seja ele por meio de veículos, a pé e todos os tipos de transporte, são elementos importantes para a psicologia do trânsito. É uma área, portanto, de produção do conhecimento e também de aplicações da própria psicologia. Nesse sentido, a psicologia do trânsito pode ser considerada uma interface com as diversas áreas da psicologia. Por exemplo, na minha trajetória acadêmica, eu tenho pesquisado sobre o comportamento no trânsito a partir de 2 outras áreas da psicologia: avaliação psicológica e psicologia ambiental. Por exemplo, na avaliação psicológica, uma das preocupações da sociedade, das autoridades, é a segurança no trânsito. Como então identificar as pessoas propensas a se envolverem em acidentes? Como então identificar aquelas pessoas que podem se envolver em risco? Essa então sendo uma demanda importante, especialmente no processo de habilitação de motoristas, onde a avaliação psicológica é muito utilizada. A ciência psicológica tem colaborado para desenvolver instrumentos, para desenvolver medidas que possam identificar essas pessoas, mensurando aspectos como personalidade, agressividade, impulsividade, entre outros, como atenção e memória. Nesse sentido, a avaliação psicológica tem contribuído bastante e muitos psicólogos do trânsito realizam essa tarefa para então habilitar as pessoas. Na minha segunda forma de contribuir com a psicologia do trânsito, por meio da psicologia ambiental, nós buscamos entender como acontece o comportamento no trânsito nessa sua relação do usuário com o ambiente viário. Nesse sentido, muitos dos comportamentos que as pessoas têm no trânsito são produto não só de suas características individuais, mas também de sua interação com a via e com outros veículos e outras pessoas. Muitas vezes, portanto, as pessoas se deslocam em função dessa interação e não necessariamente por conta exclusivamente de aspectos individuais. Por meio da psicologia ambiental, nós estamos também interessados no deslocamento que seja mais sustentável, que utilizem formas mais sustentáveis de deslocamento, por exemplo, por meio da caminhada, do uso da bicicleta, do uso de transportes coletivos, que tem menor impacto no meio ambiente. Outras áreas da psicologia também são importantes para entender o comportamento no trânsito. Psicologia do desenvolvimento, por exemplo. As crianças se comportam de maneira diferente do que os adolescentes, adultos e idosos,
em função justamente de sua etapa no ciclo de vida. Compreender, portanto, essas etapas e a sua relação com o trânsito é um aspecto importante. A área das organizações e do trabalho. Muitas são as empresas que trabalham com transporte de carga e transporte de passageiros. Compreender, então, esse comportamento à luz de como as políticas organizacionais e as relações no trabalho estão postas é também uma forma de contribuição com a psicologia do trânsito. Por meio desses exemplos, então, eu quero caracterizar para vocês a interdisciplinaridade deste comportamento. Então, várias as áreas podem contribuir para ajudar na segurança e ajudar a fazer com que os nossos deslocamentos e a nossa convivência nas cidades sejam cada vez mais harmônicas. Especificamente, portanto, a segurança no trânsito e a qualidade de vida urbana são dois dos grandes desafios à psicologia do trânsito. E ela busca, por meio de estudos e intervenções em comportamento, e ela busca isso por meio de estudos e aplicações em comportamentos mais específicos, como por exemplo o uso de celular enquanto dirige, como também da bebida alcoólica, o uso ou não do capacete, do cinto de segurança, o comportamento de velocidade. Adicionalmente, também são preocupações em entender como nós podemos estimular as pessoas a utilizarem outros transportes e a deixar o seu veículo, o automóvel, em casa. Por exemplo, para usar a bicicleta ou ir a pé para o trabalho. Como melhorar a qualidade do transporte público, estimulando o uso pelas pessoas. Então, esses são alguns dos desafios que nós buscamos implementar dentro da psicologia do trânsito. Adicionalmente, comportamentos relacionados mais às instituições, como as empresas, os governos, as autoridades de trânsito, na formulação de políticas públicas de mobilidade humana e trânsito. Nesse sentido, então, trabalhar com o tema requer uma articulação com entidades, com setores da sociedade e também com outros profissionais, como engenheiros, assistentes sociais, médicos e etc. Nesse sentido, espero então ter dado um panorama geral do quais são os problemas e dos desafios que a psicologia do trânsito enfrenta enquanto uma área da psicologia.